Olá pessoal, estaremos iniciando agora o nosso curso passo a passo aí do mundo das criptomoedas, onde a gente vai traçar nesse primeiro módulo sobre os conceitos introdutórios dos criptoativos, que vamos falar um pouco da história do Bitcoin, desde seu surgimento, do pagamento aí das 10 pizzas, e também como surgiu o falsete white paper do Bitcoin. Do escambo até o Bitcoin. No passado, as pessoas utilizavam objetos raros como conchas e joias como moeda devido ao seu potencial como reserva de valor. Depois, nós passamos a usar cédulas de dinheiro, que custam pouco para serem produzidas e podem ser trocadas por bens com valor muito maior. Isso acontece porque elas têm a garantia do governo. Na era da internet, passamos de registros em notas para os digitais em contas bancárias. Em nossa conta bancária, valores são somados ou subtraídos quando recebemos nosso salário ou fazemos compras. Apenas o banco tem o direito de alterar nossas contas bancárias. Durante a crise financeira global de 2008, o Banco Central americano usou seu poder para aumentar a oferta e a quantidade de dinheiro em circulação. Satoshi Nakamoto achou que esse modelo não era confiável. Ele então trabalhou em um novo sistema de pagamento, onde todos têm direito de acesso ao registro das transações. A oferta de moedas é controlada e o livro-razão é completamente transparente. Essa é a razão de o Bitcoin ter sido criado. O que é Bitcoin? O conceito de Bitcoin, BTC, foi criado por Satoshi Nakamoto como uma moeda digital ponto a ponto e descentralizada. Em 2009, Nakamoto minerou o primeiro bloco de Bitcoin e ganhou 50 Bitcoins como recompensa. A recompensa pela mineração de blocos diminui pela metade a cada 4 anos. Estima-se que todos os Bitcoins terão sido minerados até 2140. Gerando uma oferta total de 21 milhões em circulação. Anos se passaram e o Bitcoin ganhou sua reputação gradualmente. A Alemanha foi o primeiro país do mundo a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Microsoft, Dell e outras empresas de renome seguiram o mesmo caminho. Você pode até mesmo comprar alguns dos melhores computadores com Bitcoin. Além disso, investidores podem negociar em exchanges confiáveis como a Huobi, criação do white paper do Bitcoin. Durante a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos, alguém por trás do pseudônimo Satoshi Nakamoto publicou um artigo online intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Ele descreveu um sistema eletrônico de dinheiro completamente novo, o Bitcoin. Sem a necessidade de uma autoridade central, esse sistema monetário é totalmente digital e descentralizado. Para transações financeiras, é capaz de controlar a oferta e a emissão de moedas. Você pode transferir bitcoins para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo através do sistema Bitcoin. Ele é seguro e todas as transações ficam registradas. O white paper também marcou o nascimento de uma tecnologia paralela ao Bitcoin, o blockchain. O nascimento do primeiro Bitcoin. O grande dia chegou em 4 de janeiro de 2009, 3 meses depois da publicação do white paper do Bitcoin. Satoshi Nakamoto, o autor do white paper, minerou o primeiro bloco de Bitcoin, o bloco Gênesis, em um pequeno servidor na cidade de Helsinki, na Finlândia. Satoshi Nakamoto ganhou os primeiros 50 Bitcoins como recompensa. Para comemorar o nascimento do Bitcoin, Nakamoto escreveu nesse primeiro bloco a manchete do dia do jornal The Times sobre um possível resgate a bancos do Reino Unido. Nakamoto fez isso para autenticar o momento em que o Bitcoin nasceu. Uma mente brilhante. Satoshi Nakamoto, você é o cara. 2 pizzas vendidas por 100 milhões de dólares? Em 22 de maio de 2010, o programador norte-americano Laszlo Hanieks, fã do Bitcoin, tentou trocar Bitcoins por bens materiais. Ele postou em um fórum sobre Bitcoin que queria trocar 10 mil Bitcoins por 2 pizzas de 25 dólares. No dia 22 de maio de 2010, um britânico se voluntariou para fazer o acordo com Hanieks e recebeu 10 mil Bitcoins. Este foi o primeiro preço do Bitcoin e a troca causou alvoroço no fórum. Para comemorar a transação, o dia 22 de maio tornou-se o Bitcoin Pizza Day, o dia da pizza com Bitcoin, quando os entusiastas do Bitcoin se reúnem para comer pizza. 7 anos depois, as 2 pizzas valeriam mais de 100 milhões de dólares. E Hanieks provavelmente está em algum lugar afogando as mágoas. O faucet de Bitcoin. O Bitcoin era barato e muito fácil de ser adquirido nos seus primeiros anos.
No final de 2010, o programador Gavin Andresen comprou 10 mil bitcoins por $50 e criou um site chamado Bitcoin Faucet, que dava 5 bitcoins para cada usuário, valendo apenas 5 centavos americanos na época. Essa estratégia foi muito eficaz. Mais tarde, alguém imitou Gavin criando sites similares, que entregavam pequenas quantidades de bitcoins para pessoas que visitassem o site. Em contrapartida, como esses sites têm uma grande quantidade de acessos, ganhavam taxas pela exposição de anúncios que direcionavam os usuários para sites maiores. Antigamente, cerca de 50% dos sites relacionados ao Bitcoin dependiam desse mecanismo para ter uma boa quantidade de acessos, fazendo disto um modelo de negócio viável. Quem é Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto criou e desenvolveu o Bitcoin. Ele publicou o white paper no dia 1º de novembro de 2008 e minerou seu primeiro Bitcoin em 4 de janeiro de 2009. Ele foi a primeira pessoa a usar Bitcoins desde o início. Mas quem é Satoshi Nakamoto exatamente? Ao longo dos anos, muitas pessoas disseram ser ele. Em 2013, surgiu a teoria que o renomado matemático Shinichi Mochizuki seria Satoshi Nakamoto. Em 2014, hackers teriam acessado o endereço de e-mail de Satoshi Nakamoto e descobriram que ele pertencia a Dorian Nakamoto. Dorian Nakamoto afirmou que obteve o e-mail e senha por acaso e não era Satoshi. Em 2016, Craig Wright afirmou ser o primeiro Satoshi e ser capaz de provar através da sua chave privada. Mais tarde, Craig voltou atrás por não conseguir lidar com tantas questões que estavam vindo à tona. O que é Cypherpunk? O white paper do Bitcoin foi inicialmente distribuído para os cypherpunks, mais especificamente os que se comunicavam por uma lista de e-mails criptografados. Em 1992, o cientista sênior da Intel Tim May lançou a lista de e-mails do grupo que faria parte da rede. Em 1993, Eric Hughes escreveu um livro chamado Manifesto Cypherpunk. Essa foi a primeira vez que a palavra cypherpunk apareceu. Havia cerca de 1.400 usuários iniciais que discutiam tópicos variando de criptografia, política, economia, filosofia e até problemas pessoais. Membros da época faziam parte da elite da indústria de computação, como Julian Assange, fundador do Wikileaks, Bran Cohen, criador do BitTorrent, Tim Berners-Lee, inventor da web, Nick Szabo, que criou a ideia de contrato inteligente, Sean Parker, um dos fundadores do Facebook e, é claro, o pai do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Antes do nascimento do Bitcoin, a comunidade cypherpunk inventou mais de 10 moedas digitais e sistemas de pagamentos diferentes. O sucessor de Nakamoto, Gavin Andresen. Gavin Andresen é membro do chamado time de desenvolvedores do Bitcoin e uma das poucas pessoas com quem Nakamoto conversou por e-mail antes de desaparecer. Gavin teve seu primeiro contato com o Bitcoin em 2010 e começou a enviar códigos para o Nakamoto otimizar seu funcionamento. Aos poucos, Nakamoto começou a confiar nos códigos de Gavin. No final, Nakamoto perguntou a Gavin se ele poderia colocar seu endereço de e-mail na homepage do Bitcoin, e Gavin concordou. Desde então, Nakamoto ficou por trás dos panos e Gavin se tornou um líder na comunidade Bitcoin. Gavin formou o time de desenvolvedores do Bitcoin que existe para aprimorar o sistema, consertando possíveis imperfeições no código do Bitcoin e melhorando a estabilidade do software. Em 2012, Gavin criou o Bitcoin Foundation, uma fundação sem fins lucrativos. Boa parte do sucesso do Bitcoin pode ser atribuída às incríveis contribuições de Gavin e seu time. Bitcoin é uma forma de dinheiro, assim como o real, dólar ou euro, com a diferença de ser puramente digital e não ser emitido por nenhum governo. O seu valor é determinado livremente pelos indivíduos no mercado. Para transações online, é a forma ideal de pagamento, pois é rápido, barato e seguro. É uma tecnologia inovadora. Urich, 2014, página 83. Vamos agora para algumas teorias de quem é Satoshi Nakamoto. A primeira teoria diz que Dorian Nakamoto é o Satoshi. Certamente este é o candidato mais conhecido, embora talvez também o menos provável. Em 2014, a revista Newsweek publicou um apontador como o criador do artigo Bitcoin, com base em provas circunstanciais, em vez de uma entrevista com Leah Goodman, jornalista que, devido a um mal-entendido, diz com ar de dúvida trabalharam em Bitcoin. Os principais argumentos usados no artigo são que ele é um cidadão japonês, embora ele morasse na Califórnia,
cujo nome de nascimento é Satoshi Nakamoto. Ele também é um físico que trabalhou em projetos de defesa confidenciais e como engenheiro de sistema para várias firmas tecnológicas e financeiras. E além disso, de acordo com a sua filha, ele se tornou um libertário desde 1990. Então a primeira teoria de quem é Satoshi Nakamoto é o Dorian Nakamoto. A segunda teoria diz quem é o Satoshi é o Nick Szabo. Várias pessoas apontaram para este proeminente criptógrafo americano como criador do Bitcoin, e por razões bastante plausíveis. Para começar, ele é o design chamado de ouro pouco, um mecanismo teórico para a moeda digital descentralizada, onde o participante poderia dedicar poder computacional para resolver quebra-cabeças para validar transações criptográficas, algo idêntico ao Bitcoin na verdade. Ele também é considerado o pai dos contratos inteligentes. Isso somado aos fatos que ele usou pseudônimos em 1990 e foi um dos primeiros apoiadores do Bitcoin, torna ainda mais suspeito. A terceira teoria é que Satoshi Nakamoto é o Day. Day é um engenheiro de computação brilhante que fez muitas contribuições para o campo da criptografia, mas talvez o que a maioria dos pontos chega a ele é que seu nome já aparece a partir do white paper Bitcoin. Como criador de B-Money, processador primeira criptomoeda e que foi usado como referência para seu design, o B-Money buscava criar um sistema eletrônico de caixa distribuído e anônimo. Day, de origem chinesa, formou-se na Universidade de Washington e trabalhou entre outros com a Microsoft, com Adam Back, atual CEO e criador da Hashcash Blockstream, também processador Bitcoin. Foi uma das duas principais pessoas a ser contactado por Nakamoto Bitcoin, enquanto ele desenvolveu em 2008. Outro suspeito a ser o Satoshi Nakamoto é o Ralph Finney. Finney foi um criptógrafo entusiasta ativista da Cyberpunk, inventor do primeiro sistema de teste de trabalho POW, que mais tarde seria implementado no Bitcoin. Além disso, ele foi a primeira pessoa a receber Bitcoins e um dos primeiros desenvolvedores de software. Infelizmente, ele morreu de esclerose lateral amiotrófica em 28 de agosto de 2014. Em março daquele ano, o jornalista Eden Greenberg, da Forbes, apontou como possível criador do Bitcoin, baseado em uma análise de caneta tinteiro realizada pela empresa Jolla Associates. Até então, a escrita de Finney era mais semelhante à de Nakamoto, comparando com os outros suspeitos, ou das teorias. A mesma firma determinou, depois que os e-mails de Nakamoto enviados a Finney eram ainda mais parecidos. Craig Wright e Dave Kleiman são próximos suspeitos de ser o Satoshi Nakamoto. Esta opção é a mídia que levantou mais poeira desde a sua criação em 2015. Mais tarde, naquele ano, duas investigações paralelas de mídia com Phil e Gizmodo apontou para Wright como criador do Bitcoin. Wright é um cientista da computação e empresário australiano. E recentemente, embora apareça ter habilidades necessárias, se declarou ao público ser Satoshi Nakamoto. Naquele ano, a informação veio de um hacker que supostamente conseguiu infiltrar-se nas contas de correio de Wright, onde você pode ver que Satoshi Nakamoto era na verdade um pseudônimo joint, que também incluiu o analista computacional forense e amigo de Wright, Dave Kleiman, que morreu 2 anos antes em circunstâncias muito infelizes. As próximas teorias envolvem várias empresas. Outra teoria é que Satoshi Nakamoto é uma sigla formada pela gigante da tecnologia Samsung, Toshiba, Nakamichi e Motorola, Satoshi Nakamoto. Enquanto, por outro lado, algumas pessoas dizem que Bitcoin foi uma invenção da Agência Central de Inteligência, que é a CIA, ou a Agência de Segurança Nacional, a NSA, ambas as agências de defesa dos Estados Unidos. Recentemente, saiu em todos os noticiários que Satoshi Nakamoto seria esse chefe do crime preso, conhecido como LeRoux. LeRoux é descrito como o gênio do crime. Segundo o livro The Mastermind, ele era um programador do sul da África que criou sozinho uma companhia distópica capaz de rivalizar com as gigantes da tecnologia de hoje. Então, essas são as seguintes teorias sobre quem é Satoshi Nakamoto. E na sua opinião, quem é realmente Satoshi Nakamoto? É uma pessoa? São várias pessoas? Ou são as empresas do governo dos Estados Unidos?